Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 11. Diz assim o Evangelho, meus irmãos. O Senhor Jesus nos diz: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vamos orar? Deus, é verdade que sem ti nada podemos fazer, muito menos eu posso expor a tua palavra. Se o teu Santo Espírito não me usar nessa hora, se o teu Santo Espírito não iluminar o nosso entendimento, para que reconheçamos, ó Deus, as lições que o Senhor dá nesse texto, para que possamos desfrutar da mesma alegria que Cristo tem e que essa alegria esteja em nós, Senhor. Ó Deus Altíssimo, são coisas tremendas, maravilhosas demais, para um aprendizado meramente humano, Pai. Por isso, Deus, nós te suplicamos nessa hora que seja a unção do teu Santo Espírito que nos ensina todas as coisas, aquela que fala ao nosso coração nessa hora e nos conduza à condição indispensável para desfrutarmos de todo o prazer, de toda a satisfação, de toda a alegria que o teu Filho Jesus tem contigo e quer que tenhamos com ele para sempre, ó Pai. Fala ao nosso coração. Tanto nós adultos quanto crianças, ó Deus, que a tua palavra seja dada para nós agora. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, as crianças podem... Prazer, alegria, satisfação, essa é a busca de praticamente todo ser humano. E as mais diferentes formas foram desenvolvidas, aos mais diferentes custos são ofertados, e muitas dessas maneiras que os homens, as mulheres, às vezes até crianças, experimentam para sentir prazer, para sentir alegria, para sentir satisfação, muitas vezes afastam da presença de Deus, afastam da casa de Deus, afastam de uma comunhão maior com Deus. Às vezes é desenvolvido o conceito de que tudo que é segundo a palavra de Deus não tem prazer, não tem alegria, e nessa ideia de que ser cristão, ser crente,
não há nenhum prazer, não há nenhuma alegria. Às vezes até filhos de crentes, filhos de pastores, têm se afastado muito da presença de Deus, têm se afastado da casa de Deus, têm se afastado de Jesus. Mas nós que estamos aqui sem nenhum constrangimento, nem sem nenhuma obrigação, nós que estamos aqui por livre e espontânea vontade, sabemos que é possível sentir várias formas de prazer sem que isso precise ser longe da presença de Deus. Sabemos que é possível experimentar uma alegria indizível sem que grandes fortunas sejam dispensadas, né? Sem que a indústria do entretenimento precise ser acionada. Nós sabemos que é possível viver alegria plena, prazer inexplicável na presença de Jesus. O texto que nós lemos vai nos falar das condições para participar da alegria de Cristo, ou do gozo de Cristo, da satisfação de Cristo. O texto que nós lemos está delimitado sobre a afirmação de Cristo no versículo 1, dizendo que Ele é. Essa é a sétima afirmação no Evangelho de João, que o Senhor Jesus diz, eu sou. Automaticamente remetendo à sua unidade com o Deus de Israel, com o Deus que se apresentou para Abraão, Isaque, Jacó, mais especificamente para Moisés, ele se revelou como sendo o autoexistente, o eterno existente, o autossubsistente, o eu sou, o que sempre foi e que sempre seria. Ele já tinha se apresentado como eu sou o pão da vida, capítulo 6, versículos 35 a 51. Ele já tinha se apresentado como eu sou a luz do mundo, capítulo 8, 12, capítulo 9, versículo 5. Ele já tinha se apresentado como eu sou a porta das ovelhas, no capítulo 10, versículos 7 e 9. Ele já tinha se apresentado como eu sou o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, capítulo 10, versículo 11 e 14. Ele já tinha se apresentado como eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, versículos 25 a 26. Ele já tinha se apresentado como o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, versículos 6 e 7. E agora, na sétima e última afirmação, ele diz, eu sou a videira. Eu sou a videira. Jesus se apresenta como aquela árvore de onde o fruto que produz o vinho, o fruto que produz aquela bebida que era sempre presente nas festas do povo de Deus, que era praticamente um símbolo da celebração, um símbolo da alegria, conforme Salmo 105, versículo 15, ele diz, eu sou essa planta que produz o fruto, que leva a alegria que está sempre presente nas celebrações, mais especificamente dos judeus. E ele vai dizer mais, eu sou a videira, mas o meu pai, ou eu, meu pai, é o agricultor. Deixando claro que ele veio a essa terra não numa missão solitária, mas em obediência ao Pai que deu a sua cara semente para vir a essa terra, e não apenas para tocar o solo dessa terra, mas para ser levado para dentro dessa terra como morto após a crucificação. E Jesus sabia que essa era a sua missão, por isso ele diz lá no capítulo 12 de João, versículo 23 a 28. Capítulo 12 de João, versículo 23 em diante, ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, ou seja, aquele que governa sobre tudo e sobre todos, conforme Daniel 7,13. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E aí ele vai seguir explicando, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me.
E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ele diz: meu pai é o agricultor, eu sou a semente que precisou ser plantada na terra ao preço da própria morte, que se essa morte da semente não acontecesse, jamais os frutos seriam conhecidos. Certo? E assim, vai ficando um pouco mais claro quando Jesus ensinava nas parábolas que o reino de Deus é como uma semente. Como uma semente. Lá em Marcos 4, 26 a 32, duas parábolas usam essa expressão da semente que complementa o que Jesus diz agora, sendo ele a videira e o pai o agricultor. Veja só, Marcos 4, 26 em diante, disse ainda Jesus: o reino de Deus é assim, é como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é o menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, ao ponto das aves dos céus poderem aninhar-se sobre a sua sombra. Então vai expandindo aquela figura que Jesus apresenta no versículo 1 de João 15, como ele sendo a semente que foi lançada na terra, ou estava na iminência de ser lançada na terra, e teria que morrer para que frutificasse e desse origem à maior de todas as árvores, que traria o refrigério, a sombra, a proteção, não apenas para animais, mas para uma humanidade que está desesperada e desequilibrada, desorientada, buscando prazer, buscando alegria, buscando satisfação, buscando a paz. Então Jesus se apresenta como esse que dali a pouco seria semente morta, mas que por pouquíssimo tempo ressuscitaria, revelando o reino dos céus, revelando o reino de Deus, que é comparado a essa grande árvore, que traz a sombra, que traz a proteção, que traz o abrigo, que traz a paz. E aí a questão é, em relação a essa planta, a essa videira, como os discípulos estavam, como a igreja está e como devemos estar, em que condição devemos nos colocar para conseguir participar do que no versículo 11 é o desejo de Jesus. Versículo 11 diz: eu digo essas coisas para vocês, para que o meu gozo, o meu prazer, a minha alegria esteja em vós e vocês tenham satisfação completa. Vocês tenham um prazer completo. Vocês tenham uma satisfação que eu experimentei, uma satisfação que só era conhecida pela Trindade. O Pai, por algumas vezes dos céus, disse: esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. E agora Jesus no versículo 11 diz, olha, essa experiência que só a Trindade conhece, eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês conheçam. Mas 3 condições são necessárias para que quem ouve a palavra de Jesus, quem está diante de Jesus, tome uma posição e participe dessas condições indispensáveis para participar da alegria de Cristo, para participar da satisfação,
do prazer que Cristo tem diante de Deus. Primeira condição para você participar dessa satisfação, dessa alegria, é a sua união com Cristo. Jesus Cristo diz no versículo 2: todo ramo que estando em mim, não é um ramo que está próximo, não é um ramo que olhou para Jesus, não é um ramo que gostaria de estar em Jesus, não é um ramo que simpatiza com Jesus, é um ramo que foi unido a Cristo. Jesus diz: está em mim. A união, ele até diz, ele começa generalizando, né? Todo ramo, mas todo ramo que cumpre uma condição. E essa condição é estar nele, estar unido nele. E ele vai dizer que os apóstolos que o ouviam cumpriam essa condição. E o versículo 3 diz que eles experimentaram isso ao serem limpos pela palavra que Jesus trouxe. Esse assunto já tinha sido mencionado quando Jesus lavava os pés dos discípulos e Pedro exageradamente quis que tivesse o corpo inteiro lavado. E lá no capítulo 13, versículo 10, está dito: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Naquele momento, Judas participava daquela cerimônia e Jesus já se antecipava em dizer que não era a limpeza da água, mas essa limpeza que agora no capítulo 15, versículo 3, ele diz: pela palavra vocês estão sendo purificados. E lá no capítulo 17, versículo 17, ele vai de novo reafirmar, na sua conversa com o Pai, que a santificação, a separação, a purificação é pela palavra. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, quando celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos exatamente essa união que temos com Cristo Jesus. Quando alguém é batizado, externamente demonstrada essa purificação que já aconteceu interiormente quando essa pessoa recebeu a palavra de Deus. E esse grau de união é tão profundo que não é apenas ter o nome no hall de membros da igreja, não é apenas comparecer numa cerimônia religiosa, é uma união tão profunda, tão arraigada, que 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 20, vai chamar a atenção de que quem tem essa união com Jesus não pode viver de qualquer jeito. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estando em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O grau de união da igreja com o seu Salvador, o grau de união da igreja genuína com o seu Redentor é tal que um membro da igreja, uma membro da igreja, não pode ficar se relacionando com qualquer um ou de qualquer modo, porque o seu corpo não é só seu, o seu corpo é de Cristo. Esse grau de união que Jesus está falando em João 15, se você estiver assim, unido a mim, você vai experimentar aquela satisfação que eu prometi lá no final.
Se você realmente estiver junto de mim, você vai experimentar o gozo que eu já tenho, o prazer que eu já tenho. E em nenhum momento Jesus, para sentir prazer, precisou se embriagar, precisou se drogar, precisou se prostituir, precisou se enriquecer em nenhum momento. E ele experimenta essa satisfação e diz: eu quero que vocês experimentem isso também. Por isso, vocês têm que estar unidos a mim. Vocês não podem estar longe. Vocês não podem estar perto. Vocês não podem estar visitando. Vocês têm que estar unidos. O texto de Gálatas 5 que nós lemos diz que aquelas pessoas que confiam nos seus próprios méritos, nas suas próprias obras, como os judeus confiavam na circuncisão como garantia de terem a bênção de Deus, essas pessoas que confiam nos seus próprios recursos para acessar as bênçãos de Deus, essas pessoas estão desligadas de Cristo. Ou caíram da graça, quer dizer, nunca estiveram na graça. Jesus aqui está falando para gente que olha para si e diz: eu sou indigno de me unir a Cristo. Eu não estou pronto para participar dessa união tão genuína, tão maravilhosa, tão sublime. Mas recebem essa união pela fé no Evangelho que ele revelou. Pela fé na palavra que ele revelou. Então, meus irmãos, para desfrutar dessa satisfação, não basta conhecer e não crer. Não basta crer sem conhecer. É necessário conhecer e confiar. Não basta apenas ser um simpatizante, um visitante. Não. Você precisa dar provas de que quer estar unido a Cristo e não quer jamais ser separado desse grande amor. Como é que as pessoas se unem a Cristo? Elas se unem por uma profissão de fé. E Jesus diz que quem não dá essa profissão de fé, um dia vai ficar separado dele para sempre. Veja que Mateus 10, 32 a 33 diz: Mateus 10, 32 a 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E Lucas 12, 8 a 9 mostra que isso também acontece em relação aos anjos. Lucas 12, 8 a 9, Jesus diz: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante de Deus, dos anjos de Deus. Queridos, eu acho que todos aqui passaram por aquela experiência infantil de se enamorar por alguém na pré-escola, aquela menina, aquele menino, e sair espalhando para a escola inteira: olha, eu estou namorando com ele, mas não conta para ele. Eu posso lembrar de algumas meninas que eu tive esse sentimento. Nem sei onde elas estão, não faço a mínima ideia. Mas um dia eu disse que eu era namorado delas. Sei lá, tinha 4, 5, 6 anos de idade. Não durou para nada essa pseudo-união. Agora, teve um dia que eu precisei juntar a família toda da minha esposa, aquela mesa enorme, e pedir a mão dela em casamento. Eu confessei que eu queria um compromisso com ela, que eu amava. E como vocês podem ver, a gente está junto até hoje, graças a Deus. Né? Não que eu mereça, mas graças a Deus. Com Cristo é assim, querido. Se você não confessa Ele como seu Senhor e Salvador, se você não enfrenta as testemunhas dizendo: eu quero ficar para sempre unido a esse Jesus Cristo, você pode ser um simpatizante, você pode ser um galho da outra árvore, mas você não é um galho unido a Cristo. Você não está eternamente unido a Cristo. E isso é preocupante, porque a continuidade do texto de João 15 fala da segunda condição. Segunda condição para alguém desfrutar da alegria em Cristo. Segunda condição para alguém
participar desse gozo de Cristo, desse prazer de Cristo que Ele quer que participemos. A segunda condição é permanecer em Cristo. Não basta ter ido até Cristo e não ter permanecido em Cristo. Esse texto que nós lemos vai repetir 10 vezes a expressão permanecer. Então é um assunto central nesse trecho que a gente leu. Capítulo 15, versículo 4, 4 vezes. Capítulo 5, uma vez. Versículo 6, uma vez. Versículo 7, 2 vezes. Versículo 9, uma vez. Versículo 10, uma vez. Por 10 vezes o texto fala, você precisa permanecer. E o texto fala de alguns galhos, de alguns ramos que estiveram em Cristo, mas que foram arrancados de Cristo. Foram arrancados da videira. E foram lançados no fogo para serem destruídos. Então, quem permanece é limpo, é tratado, é cuidado para que dê mais fruto. Quem permanece tem a certeza de que Cristo também permanece nele. Quem permanece dá fruto. E como o versículo 5 diz, você não consegue fazer nada sem Jesus. É absurdo você achar que consegue oferecer alguma coisa agradável a Deus, consegue produzir algo bom longe de Jesus Cristo. Não dá. Ele é a fonte de todo bem. Então, é por isso que ele persiste. Versículo 6 também dizendo, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo vai secar. Vão apanhar ele, vão lançar ele no fogo e vai ser queimado. Quem aqui quer ser queimado? Quem aqui quer ser lançado no fogo? Então não basta ser um cristão de férias, um cristão de acampamento, um cristão de verão, um cristão de inverno. Não, você precisa permanecer em Cristo. Você precisa constantemente estar na presença de Jesus Cristo. Muitos, alguns têm até o nome inscrito na Bíblia, não estão em Cristo e serão lançados naquele fogo. Eu vou te mostrar a listinha. A primeira da lista, obviamente, é Judas. Judas se desconectou. Ele andou com Cristo, ele esteve com Cristo, mas ele não permaneceu com Cristo. E aí ele foi se amarrar em uma outra árvore e você já sabe o resultado. Ele se enforcou e as suas entranhas caíram ali no chão. E, enfim, ele não teve para sempre essa união com Cristo. Ele não permaneceu com Cristo. 1 Timóteo 1, 19 a 20, porque às vezes você pode falar assim, pastor, mas tem hora que é difícil ficar na igreja. O pastor não ajuda, os irmãos não ajudam. Eu concordo que vocês merecem ter pastores muito melhores do que eu. Mas alguém que teve o pastor Paulo como pastor, olha só, não permaneceu. 1 Timóteo 1, 19 a 20. 1 Timóteo 1, 19 a 20. Dá para pensar que alguém que foi pastoreado por Paulo não permaneceu com Cristo? Olha só, 1 Timóteo 1, 19 a 20. Mantende a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Gente que não permaneceu. Esteve com o corpo de Cristo, mas não ficou. 2 Timóteo 1, versículo 15. 2 Timóteo 1, versículo 15. Segunda Timóteo 1,15 vai falar de mais alguns nomes. Estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Mais dois personagens têm o nome escrito na Bíblia, mas não tem o nome escrito no livro da Bíblia. Não permaneceram. O que mais? 2 Timóteo 4, 14 a 16. 2 Timóteo 4, 14
a 16. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. E aí vai. Você veja que Paulo fala do abandono, mas ainda diz, olha, eu espero que Jesus não deixe isso marcado no caderninho. Que Jesus apague esse abandono para que eles ainda tenham a chance de permanecer. Aí você pode falar, mas Paulo era um pastor muito duro, muito exigente, não dava para aguentar ele. E João, o amado? João, o discípulo do amor. Olha lá, 2 João 2, 18 a 19. 2 João 2, 18. Aliás, 1 João, primeira carta de Paulo, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 a 19. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, queridos, cuidado. Homens com nome escrito na Bíblia não permaneceram unidos a Cristo. Não permaneceram no corpo de Cristo. Aquele que está de pé, veja que não cai. Você está no corpo de Cristo, você está unido a Cristo, ou você só está frequentando uma igreja, você só tem teu nome escrito no hall de membros de uma denominação genuinamente evangélica. Qual é a tua condição em relação a Cristo? Você está unido a Cristo? Você permanece unido a Cristo? Ou você só de aparências? Pastor, como é que eu sei se eu permaneço em Cristo? João 15, versículo 7 nos dá uma primeira pista. Se você permanece em Cristo, você tem uma vida de oração eficaz. João 15, versículo 7 diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Você tem pedido alguma coisa para Deus? Como é que está a tua vida de oração? Quem permanece em Cristo, permanece em oração. Não dá para permanecer unido com alguém sem conversar com esse alguém. Não dá para permanecer em uma relação íntima com alguém sem esse alguém ouvir a sua voz. Se você permanece em Cristo, você tem uma vida de oração e uma vida de oração eficaz, porque as suas orações são respondidas. Agora, se você não pede, ou se pede mal e nada tem para esbanjar nas suas cobiças, é hora de você repensar se realmente você permanece em Cristo, ou se você já se afastou dele. Obviamente, suas orações não vão ser respondidas sempre do jeito que você quer. Você sabe que as orações são respondidas pelo menos de 3 maneiras, ou às vezes de 4. Deus responde orações dizendo, sim, meu filho, eu vou atender sua oração. Deus responde orações dizendo, não, meu filho, isso não é bom para você, não vou responder sua oração. Deus responde orações dizendo, espera, há tempo para tudo. E Deus, muito raramente, mas eu creio que acontece, ele responde orações dizendo, eu não acredito que você falou isso. Isso é mais raro, mas Deus sempre responde as orações. Querido, se você tem uma vida de oração eficaz, é porque você permanece em Cristo. A segunda característica de quem permanece em Cristo. O versículo 7 já deu a pista, as palavras de Cristo permanecem em você. Versículo 8 e 9, aliás, versículo 9 e 10 diz claramente que como o Pai me amou, eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no amor.
Quem permanece em Cristo permanece praticando o amor. E o amor não é mera emoção. O amor é prática dos mandamentos do Senhor. Amor a Deus, os 4 primeiros mandamentos. Amor ao próximo, os 6 últimos mandamentos. E há mais uma série de mandamentos do Senhor, como por exemplo, não andeis ansiosos. São mandamentos do Senhor. Um outro mandamento do Senhor, através de Paulo, Filipenses 4:4. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Você permanece no Senhor, você tem cumprido os mandamentos do Senhor. Um outro mandamento do Senhor, não vos deixeis de congregar como é costume de alguns. Você aparece na igreja uma vez por ano. Você permanece no Senhor? Você tem cumprido os mandamentos do Senhor? E os 10, eu sei que você sabe bem. Você tem honrado, respeitado teu papai e a tua mamãe? Se você não tem obedecido seu papai e a sua mamãe, você não tem permanecido em Cristo. Você tem sido fiel ao teu marido, à tua esposa? Se você tem sido um adúltero, você não está permanecendo em Cristo. Você tem sido alguém contente com o que Deus te deu? Ou você é um tremendo invejoso, descontente, que só quer ter aquilo que você não tem? Isso é quebra do 10º mandamento. Isso é estar longe do Senhor. Você tem falado dos seus irmãos somente a verdade ou você tem sido um fofoqueiro, um maledizente, alguém que espalha falso testemunho? Fake news. Isso é não cumprir os mandamentos do Senhor. Isso é estar longe da presença do Senhor. Então já deu para você refletir um pouco. Você permanece no Senhor ou você tem se afastado e corre o risco de ser como aquele galho que vai ser arrancado e jogado no fogo para ser queimado? Por último, queridos, para desfrutar da satisfação, do prazer, da alegria do Senhor, é necessário frutificar em Cristo. Uma outra palavra que se repete uma quantidade importante nessa perícope é a palavra fruto. 5 vezes. No versículo 2, o Pai limpa, purifica com a palavra, porque Ele quer que você dê mais fruto. No versículo 4, ele diz que quem não permanece nele não pode dar fruto. No versículo 5, ele diz que quem permanece dá muito fruto, porque sem ele nada podeis fazer. E no versículo 8 ele vai falar que assim Deus é glorificado, com os vossos muitos frutos. Que tipo de fruto, que quantidade de fruto a tua vida tem dado? Você é um galho unido à boa videira, que só produz os melhores frutos? Ou você é um raminho que está perto da boa videira, mas o que você produz não tem nada a ver com esse Jesus Cristo. Não tem nada a ver com esse Deus que é amor. Não tem nada a ver com esse Senhor. E queridos, obedecer os mandamentos do Senhor, seguir a palavra do Senhor, já é uma manifestação de amor a esse Senhor. Eu, ouvindo uma mensagem sobre esse texto do nosso irmão falecido, já está na glória, o grande Dr. Russell Shedd, ele conta a ilustração de uma moça que a casa dela pegou fogo e os bombeiros chegaram e enfrentaram o fogo, aquele perigo de desabamento, e depois que ela se recuperou no hospital, que ela soube que tinha sobrevivido, ela quis saber onde é que era o posto daquele corpo de bombeiros, quem eram aqueles bombeiros que tinham arriscado a própria vida para salvá-la. E aí ela conheceu um bombeiro, e aí eles trocaram o telefone, e aí eles casaram. E você imagina se essa esposa desse bombeiro faz alguma coisa por obrigação para esse seu marido. Ela com certeza cuida dele com muita alegria. Ela com certeza
faz o prato preferido dele para a janta com muita alegria. Porque ela lembra que ele sacrificou a própria vida para que ela não morresse. Então, todo fruto que é exigido, fruto no sentido até de trabalho, é resposta de amor a esse Deus que quer que nós experimentemos o prazer, a satisfação que Ele e o seu Filho têm. Quando Ele impõe algum mandamento, quando Ele impõe alguma lei, é porque é o melhor para nós. Os mandamentos de Deus não são pesados. E aí nós temos que refletir. A nossa vida tem frutificado, como lemos, aquilo que o Espírito Santo produz: amor, alegria, paz, ânimo longo, mansidão, domínio próprio, perseverança. É assim que você é reconhecido? É isso que flui da tua vida? Porque esses frutos fazem a gente experimentar a alegria, que é um fruto, né, do Espírito Santo. É essa obra, esse produto que deve fluir daquele que está unido e pelo Espírito Santo de Cristo produz aquilo que era impossível. Agora, se você continua produzindo as mesmas coisas que você produzia quando era um ignorante de Cristo, quando estava longe de Cristo, você deve se esforçar para se aproximar de Cristo. Não apenas se aproximar, se unir a Cristo. Confessar que você quer tê-lo como seu Senhor, como seu Salvador e jamais se separar dele. Porque senão você nunca vai experimentar a satisfação, o prazer, a alegria que ele preparou para você experimentar. Nunca. Certa vez, Jesus passou por uma figueira e ele foi até aquela figueira e não encontrou frutos. Ele amaldiçoou aquela figueira secou. Jesus disse que pelos frutos nós seremos conhecidos. Pelos frutos, os falsos profetas também serão conhecidos. É pelos frutos que seremos separados. Se somos ovelhas, se somos bodes. Eu sei que você deve estar se sentindo pressionado, olhando para a sua capacidade e dizendo: eu não consigo. Mas é por aí que começa. Bem-aventurados os que choram, que serão fartos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão fartos. Quando você realmente entende o que está no versículo 5 de João 15, de que sem Jesus você nada pode fazer, aí a tua oração vai ser sincera. Jesus, me une eternamente. Jesus, me ajude a perseverar. Jesus, me faz frutificar aquilo que te agrada. E a boa notícia é que Ele quer que você experimente isso. Versículo 11 diz: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. Quer você colabore, quer não, Isaías 53 diz que um dia ele verá o fruto do penoso trabalho e ficará satisfeito. Porque ele faz um trabalho junto com o Pai e com o Espírito Santo. Pelo Espírito nós somos unidos, pelo Espírito perseveramos, pelo Espírito nós frutificamos. Melhor do que qualquer balada, melhor do que qualquer bebida, melhor do que qualquer droga, melhor do que qualquer farra, qualquer prostituição, qualquer fortuna, é ter o prazer que Jesus experimentou e quer que eu e você experimentemos. Você está unido a Cristo? Você permanece com Cristo? Você tem frutificado com Cristo?